Olá, degustar a vida. Hoje, arte sequencial. Estamos com Pedro Marcelino, especialista em arte sequencial. Já voltamos. Estamos degustando a vida com o Pedro Marcelino. E o Pedro Marcelino é especialista em arte sequencial. E essa arte sequencial, né, os traços, os desenhos, você vai explicar pra gente o que é, dá base pra gente ter um processo evolutivo melhor, né? Então, qual que é a importância da arte sequencial, Pedro? Então, existe muita confusão quando a gente fala em arte, né? Porque geralmente as pessoas confundem o produto, a obra de arte, com o fazer artístico. Okay. Então esse trabalho da arte sequencial, que a grosso modo seria a arte sequencial gráfica, os quadrinhos, e a arte sequencial audiovisual, o cinema, ele trabalha muito esse trabalho evolutivo com o fazer da arte sequencial, com a prática, e esse como fim. Então quando a gente trabalha com a arte como fim, com o desenho, com a pintura, mesmo com a parte filmada como um fim, você vai recorrer a outra matriz de pensamento que não é a matriz de pensamento do Ocidente. Essa matriz de pensamento oriental, ela está muito ligada a utilizar as coisas como um fim, no sentido de ser um fim e não um meio de alcançar outra coisa, de alcançar fama ou de alcançar algum status. Então, normalmente as pessoas que estão ligadas com a arte, não todas, né, mas algumas pessoas no Ocidente, elas estão vinculadas a conseguir status, a conseguir fama, e isso vai acabar levando elas a um tipo de sofrimento comum, né? Que é o quê? Se a pessoa... Frustrações, ambição, né? Porque a ambição é uma coisa que não tem fim. Então, a pessoa que tem uma ambição por ficar rico, ela vai ter uma ambição por ficar milionário e bilionário, e é uma coisa que não vai ter fim. E ela vai se preocupar pouco com ela, e sim com a questão externa. Já nesse pensamento oriental, a pessoa vai utilizar aquilo ali como método, a arte sequencial como método, para ela se conhecer mais, para ela se desenvolver mais emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. Então seria você pegar essa ferramenta que são os quadrinhos, que são o cinema, e incorporar aquele pensamento que a gente teve na época áurea do pensamento japonês, pensamento chinês, aonde você tinha a literatura, a poesia, você tinha diversas artes, como a arte da dança, a arte do desenho, a serviço do desenvolvimento espiritual do homem. Então não é uma coisa totalmente inédita, e sim um aprimoramento, vamos dizer, não sei se aprimoramento, mas uma síntese com o pensamento ocidental, que é alguma coisa de você produzir coisas externas. Então a gente pega As pessoas têm um nível, como você disse assim, querem ver o final, é isso, quer ver o produto, mas esse não é o objetivo. Claro que vai ter um material pronto, do qual a gente pode avaliar, desfrutar, degustar, admirar, mas você disse que o ato de fazer isso... é o fim, é o mais importante. Que é o mais importante. Exatamente. Porque vamos pegar o exemplo da arte sequencial gráfica, dos quadrinhos. O que você tem? Uma série de desenhos. Tá? Então você tem que pensar em um de cada vez. Ela vai ser composta de imagens. Quando você está criando essa imagem, você vai ter o quê? Essa imagem ela vai ser um registro da maneira como você está pensando e sentindo. Se você utilizar aquilo como uma maneira de se equilibrar pela escolha do tema que você está trabalhando, pela escolha do tipo de técnica, você pode ter uma técnica que você faz rapidamente. Você pode ter uma técnica que você vai demorar dias para fazer. E cada uma dessas coisas vai trabalhar com um aspecto consciencial, psicológico diferente. Então essa escolha da produção e essa ênfase na produção vai gerar, consequentemente, um produto muito bom. Então você vai ter uma obra no final excelente, que nem a gente viu já em muitos casos de pessoas que se focam mais no processo. Porém, você vai ter um ganho dobrado. Eu acho que é degustar, tirando a minha, mas é degustar o processo, exatamente, vivenciar essa arte. Aqueles desenhos orientais, como você disse, isso, né? Que lindos traços. Mas tem algo a mais para ver, né? Sim, porque as pessoas estão concentradas no aprimoramento. Né? Então você vê um exemplo comum de temática. A gente vai ter
no sumie, na pintura japonesa, que é como é chamada, né? Eles vão ter a escolha de certas temáticas. A montanha, o bambu, sakura, as flores. A sakura. Então eles vão ter a escolha de temáticas específicas. Por quê? Em cima, por exemplo, da sakura, a pessoa consegue refletir sobre a condição dela de ser humano e essa condição temporária, rápida. Porque o que a gente tem na flor, na sakura? Essa questão efêmera. Ela dura muito pouco, ela é muito sensível. Igual à condição do ser humano. Um ser humano. Meu nome, você falou uma coisa que caiu como uma ficha. Depois a gente fala ser humano precisa de muito para sobreviver. Não é uma coisa fácil sobreviver. Então a vida é uma coisa muito rápida, que depende de muitas questões e que precisa ser aproveitada e valorizada enquanto ela existe. E não naquilo que está por vir e naquilo que já passou. Então você escolhendo uma temática como bambu, por exemplo, que é outra temática recorrente, você vai estar trabalhando, se você tem ciência disso, se faz mecanicamente não acontece nada, por isso que é o fazer. Se você tem ciência disso, você pode estar trabalhando aspectos psicológicos daquilo ali. E num trabalho feito aqui no Ocidente, a gente pode desenvolver a partir da nossa mentalidade esse tipo de trabalho. Então, por exemplo, você está construindo uma obra que fala do cotidiano. Você vai começar a olhar para o cotidiano com outros olhos. O cotidiano para a gente, como é uma coisa comum, dia a dia, muitas vezes ele passa despercebido. E ele tem todo esse ensinamento, todos esses aspectos que a gente tem na natureza, só que de outra maneira. Então você aprender, através da sua própria produção, a interpretar os fenômenos que estão ao redor de você. Então você pode pegar uma temática urbana e a partir daquela temática urbana você usar como ponto de reflexão. Então a escolha da temática é muito importante nisso, por isso que eu dei o exemplo da temática do bambu e da sakura, que são utilizadas no sumie. Né? No sumie. De onde vem esse seu interesse, Pedro? Por essa descoberta, por esse aprendizado, essa especialização? Sim. Esse contínuo aprendizado? Você disse que já tem mais de 10 anos pesquisando isso. O meu interesse foi que eu desenvolvi a habilidade muito precoce pelo desenho, né? Pela pintura. O que é precoce? Qual que é a idade? Eu comecei a pintar, fazer retratos com 5 anos, então foi... Extremamente precoce. Foi bem precoce, né? E aí eu via que aquilo me abalava emocionalmente. Porque eu era uma criança que fazia aquilo ali e eu me sentia desconfortável de estar fazendo aquilo ali. Porque as pessoas te cobravam ou era coisa sua? Era muitas pessoas falando que iam fazer coisas maravilhosas comigo, que iam me levar para o exterior. Ah, ok. Que é o tal do fim que você disse exatamente. Agora. E aquilo eu não estava fazendo porque eu queria ser rico, porque eu queria ser uma estrela precoce, que ia aparecer no Fantástico, a gente vê várias. Eu fazia porque aquilo ali era interessante para mim. Posteriormente eu conheci a meditação. E eu comecei a praticar meditação zen. E aí eu comecei a me familiarizar com o pensamento oriental. E ao mesmo tempo eu comecei a estudar isso mais velho, né, já na adolescência, a estudar filosofia ocidental. Schopenhauer, Nietzsche. Você uniu esses dois processos. Porque era mais familiar o Ocidente para mim, então eu comecei a comparar as coisas, a estudar os dois. Aí eu comecei a desenvolver uma maneira de pensar a vida, de entender a vida e de tentar levar isso comigo, né? Esse trabalho da arte sequencial. E posteriormente eu fui conhecendo outras filosofias, fui agregando outros conhecimentos, como a psicossíntese, que foi... Roberta Saggioli. Roberta Saggioli foi apresentado pela Regina Camilo. Sim. Né? A Regina Camilo faz um trabalho muito sério com fonoaudiologia, nossa conhecida, né? E ela me apresentou o trabalho dele, e eu vi que ele, o Roberto Saggioli, justamente pegou o quê? No desenvolvimento terapêutico dele, que é aplicado também ao contexto pedagógico, ele une essas duas matrizes, o pensamento ocidental e o pensamento oriental. Então, a partir dessa caminhada, eu comecei a tentar unir. Hoje eu aplico isso no contexto de aula e no meu desenvolvimento pessoal, dos meus trabalhos, nas minhas obras, né? Então, eu tanto ensino isso quanto aplico em mim, né? Eu acho que você pega, para fechar esse bloco, os dois extremos do mundo e faz com que as pessoas se tornem melhores. Sim. Isso, Pedro, é excelente. Nós precisamos de intervalo e logo em seguida vamos ver as dificuldades que as pessoas têm para entrarem nesse caminho ou as dificuldades que elas se deparam. Já voltamos.
volta, Degustando a Vida, com Pedro Marcelino, arte sequencial evolutiva. Um tema desconhecido por muitas pessoas. Não são só quadrinhos, né? Não, a arte sequencial, a base dela é o desenho, né? A pintura, o desenho ou a fotografia mesmo. E a gente tem a aplicação dela gráfica nos quadrinhos, que é a sequência, né? Uhum. E no cinema a gente também vai ter essa mesma sequência de imagens. O cinema iniciou com esses desenhos antes de ter essas imagens? O início, as primeiras experimentações que deram a origem ao pensamento de se produzir uma máquina cinematográfica foram experimentações de animação. A animação é o quê? Quando você tem 2 desenhos, 3, 4, 5 em sequência e eles passam rapidamente, geralmente são justapostos. Então um filme cinematográfico são várias imagens em sequência, né? Então voltando nesse nosso assunto de que essa arte sequencial evolutiva, ela é benéfica para o ser humano melhor, né? Mas as pessoas têm algumas dificuldades para entrar nesse caminho? Sim, a gente pode se dizer que a aplicação dela é complicada, porque para contextualizar assim o pensamento da arte sequencial, a gente tem que ir para outro pensamento relacionado, fazer uma pequena digressão, que é os 7 tipos humanos, essa classificação que o Roberto Assagioli fez. Né? O que ele fala nessa classificação? De vários tipos de ser humano, que está ligado ao temperamento da pessoa. Então, o fim das pessoas desenvolvidas é harmonizar esses tipos. Então, tem tipos mais extrovertidos, tipos mais introvertidos. E o tipo criativo-artístico, que é um desses 7, ele vai ter uma manifestação característica. Então, ele vai ter uma manifestação característica quando ele está desenvolvido e quando ele não está desenvolvido. Então, aquela fala que a gente escuta, todo artista é desorganizado, todo artista vive no mundo da lua, sim. Só que quando ele não está desenvolvido. Então, o processo criativo, ele é absorvedor. Então, a pessoa, quando ela entra no processo criativo, a mente dela está trabalhando numa velocidade, numa intensidade, que ela não vai se interessar mais pelas coisas cotidianas, mundanas. Então, ela vai viver no mundo da lua. E o contrário? O contrário é quando a pessoa se desenvolve. Então, o que acontece? A pessoa, quando se desenvolve, ela vai desenvolver uma disciplina flexível, ou uma disciplina lógica para trabalhar com um aspecto que não é lógico e que é absorvedor. Então, por exemplo, a pessoa conseguir ter um horário para produzir, um escritor, um pintor, um desenhista, é uma coisa muito difícil. Isso é difícil, não é? Mas a pessoa consegue, com bastante desenvolvimento, ou seja, desenvolvendo características de outros tipos, como tipo volitivo, ativo prático, ela pode aprender a canalizar essa característica artística. E isso, paradoxalmente, vai dar mais liberdade a ela. Então as pessoas questionam sempre nesse ponto. Então, eu vou ter disciplina na minha criatividade, isso vai me dar liberdade? Não seria o oposto de liberdade? Liberdade não seria estar livre? Criação, não. Uma boa analogia que eu já escutei numa palestra para isso é a seguinte: quando você vê um navio à deriva, andando pelo mar descontrolado, você pode dizer que esse navio está livre. Mas não seria a verdadeira liberdade quando o marinheiro consegue pegar no leme dele e levar o navio para onde ele bem entender? Então, ter capacidade de controlar o navio e levar para onde ele bem entender é a verdadeira liberdade. Não deixar ele solto pelo mar, aonde o vento e onde o mar. É um pensamento budista. Então quando você tem a sua habilidade artística e você consegue canalizar ela para onde você quer, você está livre. Quando você é preso, é escravo da sua... E manipulado por todos os sentidos externos. Qualquer coisa que acontece externamente, você é uma vítima daquilo ali, você vai atrás daquele pensamento, você não está livre. Você é um escravo. Se a ideia vem para você a qualquer hora do dia, você esquece da vida 2, 3 dias, mas o mundo continua. Então, as dificuldades estão relacionadas às dificuldades do tipo criativo artístico, que é um dos tipos que se manifesta naqueles que já têm e buscam porque já têm, e naqueles que não têm e querem desenvolver. Então, uma pessoa muito prática, por exemplo, o ativo prático, pode querer desenvolver a sensibilidade e a percepção, que são características do criativo artístico. Habilidade, a sensibilidade, a percepção, a criatividade. Ela entrando em contato com esse universo, o que vai ser comum quando ela desenvolver? Ela ter essas características do aspecto não desenvolvido, desorganização, viver no mundo da lua, esquecer do tempo. Isso é natural e faz parte disso começar a desenvolver outros aspectos em paralelo para conseguir dar conta de conduzir. Essa é a melhor palavra, conduzir, não controlar ou reprimir essas qualidades, essas virtudes.
Então tem muitas coisas que a gente vê. A busca desenfreada pela fama, ela é uma coisa muito comum nos artistas. Então eu dizia assim... É uma fama pela expressão, por ser aceito, por ser reconhecido, porque tem exatamente, muitas coisas, né? Dentro das quais ele quer que o outro alcance. Tem isso? Uma época eu me questionei, eu expresso, eu desenho porque eu gosto ou porque eu quero que alguém bata palma, que eu quero que alguém me aplaude? Então eu estou atrás de aplauso ou eu estou atrás disso como fim? Então quando você faz essa análise, essa reflexão com você mesmo, você começa a detectar o quanto aquilo ali está sendo para os outros, o quanto aquilo ali está primário e o quanto está sendo para você. Bom, ruim, grandiosa ou não grandiosa, são coisas relativas. A obra do Monet, relativo, né? A obra do Monet, do pintor Monet francês, quando ela saiu, ela foi ridicularizada, todo mundo ria. Então ela foi considerada uma obra ruim. Hoje ela é um marco na história. Mesma coisa Van Gogh, a mesma coisa muitos artistas. Os artistas japoneses, quando chegaram no Ocidente, eles não tinham a perspectiva tridimensional, linear que nem a gente tinha. Então, bom e ruim vai ser muito relativo, né? Dessa obra. Então, vão ter dificuldades. O mais importante é pensar nesse aprimoramento e nisso como um fim, e não como uma ponte para outras coisas. Você falou um pouco assim, se a pessoa tem a questão criativa e ela entrar em termos de se organizar. E quem não o tem, é capaz, é possível? Com certeza, né, Pedro? Sim. É isso que você disse, é um possível. Atributo, é uma habilidade que é possível ser desenvolvida para as pessoas. E eu acho tão interessante quanto para aqueles que já têm desenvolvido, para aqueles que não têm desenvolvido isso. Por exemplo, eu sou uma pessoa que, como eu desenvolvi durante um bom tempo essa coisa da acessibilidade da arte, eu me atraio muito pelas questões de lógica, de razão. Pelas coisas práticas da vida. Pelas coisas práticas, e vejo que existe uma beleza, uma estética nisso. Essa qualidade que algumas pessoas de tipos diferentes têm que eu não tenho. Okay. Então eu vou atrás disso. Que você não tem, não. Você o tem, né? Considerando os 7 tipos humanos, sim. Você só precisa alinhá-los e equilibrá-los. Isso, que às vezes não está tão próximo, né? Porque quando a gente se manifesta dentro de um tipo, de um ego, numa profissão, é natural que a gente venha a utilizar mais aquele tipo. Mas o prejudicial é quando a gente leva isso para a nossa vida e aquilo ali se transforma num caos, né? Precisamos de um intervalo, mas antes disso, degustar saúde. Degustar a vida com saúde, Neilane Dutra, cirurgiã plástica. As pessoas têm muita expectativa da lipoaspiração, mas o que ela realmente pode fazer para o outro? Na verdade, assim, a maioria das pessoas tem uma ideia errada do que a cirurgia plástica pode trazer e a lipoaspiração também. O maior erro as pessoas cometem quando acham que a cirurgia de lipoaspiração é para emagrecimento. Não é peso que vai dar o resultado final, e sim a moldagem que a lipoaspiração permite no corpo da mulher. Então, a lipoaspiração, por isso também chamada de lipoescultura, é um esculpimento do corpo feminino ou do masculino. Então, você vai criar formas. É claro que tirando gordura, você até tira um pouco de peso, mas o objetivo final não é esse. O objetivo final de uma lipoaspiração é moldar melhor as formas da pessoa. E ela ficar melhor. Com certeza, melhorar a autoestima, se sentir melhor no vestido, numa roupa, né, botar um biquíni e se sentir bem com isso. Mas tem que focar nisso, que o objetivo não é perder peso, o objetivo é adquirir uma melhor forma. Degustar a vida, nosso último bloco de arte sequencial evolutiva. Já falamos que é muito mais que desenhos, sim. São expressões, são formas de nos tornarmos melhores. Inclusive, no segundo bloco, falamos das dificuldades, que não é só quem é criativo. Aliás, quem é criativo é possível ser mais prático
Sim. E quem parece que não é criativo, eu não tenho habilidades com desenhos. É possível. Então, Pedro, como isso se tornar real, possível? Como quem está em casa achou que nunca fez uma casa, um desenho, como ela pode fazer essa mudança na vida dela e fazer muitos trabalhos e muitas expressões? Primeiramente, a pessoa tem que refletir sobre esse objetivo, né? Então, ela gostaria de desenvolver essa habilidade para se sentir melhor, para encontrar mais felicidade na vida dela, né? Então, ela tem que guardar isso bem na memória dela. Por que ela buscou? O objetivo, para me fazer melhor. E, consequentemente, ir atrás da prática. Então, é via prática. Não é uma coisa filosófica que a gente vai pensar, não é uma questão conceitual que pensando sobre a gente vai resolver. Não, a gente vai ter que praticar e praticar e praticar, dia após dia. E praticar e praticar e praticar. Ok. O desenho é uma coisa que depende muito de prática. Um bom número de desenhos por ano são 365. Um desenho por dia é uma coisa bem rápida, bem fácil. Então, a pessoa começando a praticar, no primeiro momento, a prática livre, desenfreada, tranquila, sem ter uma grande preocupação com o evolutivo, não evolutivo, é o ideal. Então, primeiro se tá bom ou não tá bom, não existe isso. Não. Isso é relativo, nós dizemos. Okay. O bom e o ruim está muito ligado a gente poderia usar outras palavras que seriam melhores, que seria o aperfeiçoado tecnicamente e o não aperfeiçoado. Expressivo? Será que tem que expressar algo ou não? Sempre é expressivo. Porque você está sempre naquilo que você produz. Independente de você não quiser, se você escreve um bilhete e você não quer que aquilo seja expressivo, para um bom leitor aquilo é expressivo. Um bilhete, um traço. Um e-mail, um desenho, qualquer coisa que você for fazer, você vai se expressar. A comunicação, ela depende disso, né? De você se colocar. Comunicações artísticas dão vazão para níveis de expressão diferentes, mas não mais ou menos, né? O que são níveis de expressão diferentes, Pedro? Você tem expressão simbólica, por exemplo, num desenho, muita expressão simbólica. Então, eu tenho um amigo, por exemplo, que ele tem um gosto muito grande por desenhar baleia. Por que ele gosta de desenhar baleia? Por que eu gosto? Vieram frutas, eu falei, são 365 desenhos por dia, se eu começar uma fruta por dia, então uma baleia. Sim, uma pessoa, ela vai ter um porquê por trás daquilo que ela desconhece. Investigar esse porquê é uma maneira de se autoconhecer. Então, a pessoa vai se autoconhecer mais buscando uma explicação do mar, da baleia. Então, é um tipo de autoanálise tranquila, não é uma coisa, não tem um fim terapêutico, psicológico, não é uma coisa assim tão formal, né? Okay. Mas a pessoa pode vir a se conhecer mais. Eu, por exemplo, gosto de criar coisas relacionadas ao ser humano, à natureza, animais. Eu tenho uma atração muito grande pelos felinos. Então, isso dão indícios da maneira como a gente pensa. Muitas vezes, aquilo que a gente tem atração é aquilo que a gente gostaria de ser. Então, buscar isso. Então, primeiro a expressão. Depois dessa expressão, com o tempo você expressando, adquirindo técnica, fazendo uma aula de desenho, fazendo uma aula de pintura, fazendo uma aula de quadrinhos, você vai começar a escolher aquilo que te faz bem. Então você começa a escolher, não, eu desenhando esse tipo de padrão, esse tipo de imagem, essa pintura, eu não me sinto tão bem aqui, eu me desorganizo, eu me sinto mal, então eu vou escolher fazer isso. Eu me sinto muito bem com a natureza. Vou fazer a natureza, não importa se as pessoas vão comprar. Mas pode ser uma repetição? Pode ser uma repetição de um processo? Descobrir novas situações também não seria interessante? Se bem que já começar, né? Com aquilo que a gente abomina, por isso mais que a complicado. aula é importante aí, Marcela, no início a gente fazer uma aula, ter um professor, porque ele vai nos conduzir pela questão técnica, né? É interessante a cópia, não é interessante a cópia, é interessante a imaginação, é interessante a intuição. O que é interessante? Aí o professor ele pode conduzir bem nessa parte técnica, né? Então, fazer uma aula. Depois, a pessoa começar a escolher aquilo que deixa ela mais equilibrada. Okay. Então, buscar coisas que a pessoa deixa mais equilibrada. Então, ela vai ter que ter um controle sobre aquilo que ela produz. E, por fim, ela conseguir se entender e se equilibrar em toda a expressão. Então, ela vai ter um nível de expressão que, às vezes, ela vai trabalhar com um tema pesado, mas ela sabe por que ela está trazendo isso. No cinema, a gente tem um exemplo bem prático. Tu não vai criar a história com um final feliz somente. Às vezes, você vai trazer uma tragédia, você vai trazer uma violência, você vai trazer um aspecto pesado, mas aquilo está dentro de todo um mecanismo. Então, você já conseguiu harmonizar, você já conseguiu se colocar como maestro.
que consegue reger todos os instrumentos. Então a diferença toda nisso é esse crescimento gradual, da livre expressão para o controle e escolha até a harmonização. Então uma pessoa harmonizada, ela vai ser externamente igual a uma pessoa não harmonizada. Você não vai ver diferença, ela não vai dizer eu não faço isso, eu não faço aquilo. Você vai ver o quê? O bem-estar, a tranquilidade, a felicidade da pessoa, que é o que ela vive, não é uma coisa para fazer propaganda, né? Ela não está fazendo ali pelos outros, está fazendo por ela. Estudando esses artistas que você disse, que não foram reconhecidos quando fizeram o seu trabalho, foram reconhecidos posteriormente, por exemplo, em termos de vidas pessoais, existem relatos dessa felicidade que eles alcançaram ou não? Tem isso? Tem, você vê esse relato, ele é bem comum, quando as pessoas estão buscando aquele como um fim, né? Então a gente teve um pintor chinês, que agora não estou lembrado do nome dele, que ele produziu uma série de obras sobre animais, sobre tigre, sobre urso, sobre diversos animais. E ele não teve reconhecimento algum. No final da vida dele, o pessoal que trabalhava na Disney viajou para a China e conheceu ele. E ficou horrorizado com a qualidade, como isso não se tornou famoso. E eles viam uma pessoa feliz e tranquila por conseguir produzir aquilo ali. Aquilo era o fim, né? E de fato, no fim da vida dele, isso mesmo. Ele se tornou uma pessoa conhecida, mas ok, ele conseguia vender a obra dele na comunidade, conseguia sustentar, conseguia ter o dinheiro dele, não teve uma condição paupérrima, né? Sustentabilidade, pelo menos, né? Mas quando as ocidentais, o pessoal da Disney teve contato com ele, eu vi até no site do Andreas Deja, que é um ex-artista da Disney, né? Eles ficaram muito chocados com a qualidade, com a técnica, com o diferencial. Porque a arte sequencial evolutiva tem uma característica, a autenticidade. Você se coloca, você está colocando aquilo que você é, não aquilo que os outros gostariam que você fosse, ou aquilo que você imagina ser. Então você se coloca. E por você ser uma pessoa singular e individual, a sua obra, aquilo que você vai produzir vai ser singular e vai ser individual como consequência dessa busca. Então olha um paradoxo, olha que interessante. Tão bom escutar isso, Pedro. Singular, individual, não existe ninguém exatamente como você, com as suas expressões, com a sua voz, né? Nós somos singulares, individuais. E o desenho, né? A arte sequencial evolutiva, sim, a arte sequencial é uma forma de transmitir isso. Preciso finalizar, que nosso tempo de degustação na arte está terminando. Mas antes de finalizar, Pedro, o que seria degustar a vida para você? Aproveitar as coisas que estão acontecendo no momento que elas estão acontecendo, saber colocar as coisas no seu devido momento, né? O tempo para mim está muito ligado à degustação, né? Viver o momento presente, aproveitar as coisas quando elas estão acontecendo. Otimizar nesse tempo real. Isso. Estar na realidade, não no passado nem no futuro, né? Conseguir se manter no momento presente, né? Presente de hoje. Um presente, uma degustação na arte sequencial evolutiva. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Muito obrigada mesmo, né? Porque é uma grande oportunidade de deixar de viver o passado, de ficar tanto preocupado com o futuro e aproveitar a arte como uma oportunidade de viver no nosso presente. Espero vocês no nosso próximo programa.